Pessoal, então boa noite a todos, a todas. É um prazer enorme. É um encontro sempre muito aguardado, esses encontros do Tertúlia. É uma vez ao mês, sempre às últimas terças-feiras do mês, que nós nos reunimos. Para quem está chegando pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos, né? E obrigada aos que persistem aí, que continuam conosco. É um projeto, sobretudo, que reúne pessoas que amam a literatura, que amam as letras, que gostam de discutir literatura. Sobre um viés, sobre uma perspectiva não acadêmica, é mais pelo prazer de troca mesmo, de percepções. Ele nasceu como um projeto de extensão, né? Mas eu acho que é muito mais do que isso, né, Tom? Porque às vezes até como projeto tem algumas burocracias que a gente não gosta muito de ficar, vocês que estão nas universidades sabem muito bem disso, mas então, mais do que isso, é um projeto de amantes da literatura, de pessoas que gostam de ler e que gostam de compartilhar o prazer da leitura. É isso que nos une e é isso que faz com que a gente permaneça nos encontrando até em tempos de pandemia nesse ambiente virtual, que ele nasceu como encontros presenciais, que eram limitados, né, aqui em Ouro Preto, e com a pandemia a gente tem possibilidades aqui de estar conversando um pouquinho, que eu vi com pessoas do Rio, que estão na Bahia, o Tom no sul da Bahia, a Paiga lá em Salvador, mas ao norte é Eunice em São Paulo, a Áurea em Belo Horizonte, eu estou aqui em Ouro Preto, tem quase a Gláucia lá de Uberlândia, quer dizer, a gente tem pessoas aqui de um bocado de pedaços do Brasil, então eu fico imensamente feliz com isso. Eu falo isso por mim e pelo Tom, que é o coordenador oficial, né? O Elton e eu, o Geraldo, que vai estar daqui a pouquinho entrando, nós somos os amigos que tentamos aqui organizar esses encontros. E esse ano a gente pegou como lema os 300 anos de Minas Gerais. Então, a gente tem trazido aqui pessoas, curadores, né, que a gente chama de curadores, que nos apresentam obras de escritores durante esse ano. A gente tem trabalhado com escritores mineiros ou escritores que se debruçaram sobre Minas Gerais, né, sobre esse território aqui tão vasto. Minas são muitas, né? E hoje a gente tem o prazer de ter essa querida, essa curadora maravilhosa, que é a Cassiana, que vai trazer aqui alguns trechos de uma obra muito potente, muito forte, muito atual, muito necessária, né? Depois do encontro de hoje, Cassiana, eu não disponibilizei o link da obra completa, porque eu acho que vamos nos ater hoje, né? Aí depois você pode mandar no grupo, né? Sim. E aí as pessoas, quem tiver interesse, quem ficar instigado pelo encontro e a discussão que hoje a gente vai fazer, depois pode ler lá, a Cassiana manda para a gente no grupo. O grupo quem quiser participar, nós temos um grupo no WhatsApp, tem um link para entrar nesse grupo, quem tiver interesse, nas nossas redes sociais, que é o Instagram, que é mais ativo, é só colocar lá, Tertúlia Literária, e curtir, tá bom? Então, eu vou apresentar a vocês, a Cassiana aqui, e passar a palavra a ela, que realmente hoje é com ela e com esse autor. Vamos lá. A Cassiana Lima Cardoso, ela é professora de literatura do CAP da UERJ e também é escritora. Ela integra o coletivo Mulherio das Letras e é autora de Desastrada e Outros Contos Breves e Matriosca de Chita, pela editora Venas Abertas. É uma pessoa que eu tive um encontro de almas com Cassiana, é um negócio do outro mundo. Foi muito especial aquela noite, né? Foi uma noite especial, né? E o André está de prova. O André de testemunha, assim, a gente teve um encontro muito forte, algumas discussões muito interessantes, e é um enorme prazer, então, dar as boas-vindas a ela aqui, aceitar o convite para participar, e hoje ela vai fazer
vai ter essa fala em cima de alguns trechos, né? Pelo nosso tempo, a gente não tem fôlego por tempo para discutir a obra toda, mas com essa voz indígena tão potente, tão necessária hoje, que é do Ailton Krenak. Então, Cassiana, passo para você. Muito obrigada. Obrigada, Viviane. Olha, eu que agradeço. Muito feliz em estar com vocês, me sentindo em casa, porque eu sou mineirinha também, né? Só nasci em São Bernardo do Campo, que foi um acidente geográfico, e fui bem pequenininha para Cataguases, Minas Gerais. Então, sou mineiraça. Quando estou aqui nesse grupo de Ouro Preto, me sinto quase que no colo, assim, de uma mãe, assim, bem acolhida, escutando esse sotaque que eu amo, que eu sinto falta. Tudo bem, eu amo sotaque carioca, tá, André? Mas eu sinto falta do nosso sotaque, que é um colo, é sempre um colo, estar entre mineiros, né? E falar desse livro do Krenak, desse ensaio, na verdade, que é Ideias para Adiar o Fim do Mundo, como leitora, de forma bem despretensiosa, porque esse livro me chegou há pouco, eu não sou nenhuma especialista em literatura indígena, mas a leitura desse texto iluminou, assim, a minha quarentena. O texto chegou, digamos assim, esse ensaio chegou num momento em que, dizendo coisas que eu acho que nós precisamos ouvir, né? O Ailton Krenak é uma figura muito importante. Já na Assembleia Constituinte, em 1987, ele fez uma performance muito impactante, né? Que garantiu na Constituição uma página importante para a proteção dos indígenas, graças a uma coisa muito bonita, que lembra muito como que a pessoa se torna o que sempre foi, né? Como a pessoa quando ele faz aquela performance, ele está de terno branco, de repente ele começa a passar tinta de genipapo no rosto e falar, e aquilo comoveu ao mesmo tempo, comoveu no sentido não emotivo, piegas, mas comoveu no sentido de uma causa, né? A ponto dele conseguir a inserção dessas garantias para os indígenas na Constituição de 88, essa como Constituição que está sendo tão vilipendiada no momento em que a gente está vivendo agora, né? Então, eu acho que nesse momento drástico, nesse momento, ele volta com esses novos ensaios que a gente tem visto de tanta potência, né, que é Ideias para Adiar o Fim do Mundo, só os títulos já são maravilhosos, o Amanhã Não Está à Venda, A Vida Não É Útil, para trazer para a gente, A Vida Não É Útil, lembra o Manuel de Barros, né, retirar o utilitarismo da vida, retirar brincar, dançar, contar histórias, para a gente, de novo, ser quem a gente é, se reencontrar, porque eu acho que a gente se perdeu, não é? E, então, o Krenak volta com esse ensaio, ele vai fazer uma palestra em Portugal, e um pouco desse ensaio é fruto dessa palestra, dessa conversa. A gente vai começar com um trecho em que ele fala isso, que estava com um certo anseio de cruzar o Atlântico, porque é traumático, eu acho, embora os povos originários lidem com os traumas muito bem, tanto é que resistiram até aqui, melhor que nós, pelo menos, mas é traumático, mas, no entanto, necessário, né? Lidar com essa ideia de falar para português, lidar com essa ideia de falar com colonizador. A ideia é justamente descolonizar o pensamento. Então, ele vai com muito receio para essa palestra. Eu acho curioso, falo agora como professora de educação básica, né? No ensino médio, ainda faz parte das emendas do ensino médio o ensino do quientismo, lê-se a Carta de Caminha, lê-se... e já passou da hora da gente talvez largar a mão disso, ou ler isso em cotejo. Eu faço isso, eu leio em cotejo, porque eu fico pensando no meu aluno prestar um concurso e não ter entrado em contato com essa coisa tradicional, ao mesmo tempo desconstruindo, né? Mas essa carta que já chamou-se de achamento, e agora eu acho mais cabível que a gente chame de carta de invasão, né? O registro da invasão
dos portugueses. Acho que a gente está vivendo, apesar dos pesares, um momento bem importante nesse sentido, o samba da Mangueira, o André está aqui, que pode falar melhor do que eu sobre o samba, como literatura, como o samba da Mangueira, foi isso, foi uma reescritura dessa carta que a gente fica repetidamente encarando como o primeiro documento, como documento fundador do Brasil, que nem foi no século XIX que essa carta foi resgatada num programa do Pedro II, do Colégio Pedro II, quando tinha-se necessidade de criar uma ideia de nacionalismo para o Brasil. Aí vamos lá pegar uma coisa que um português escreveu, com aquele olhar exótico da nossa flora, da nossa fauna, para descrever o país. E eu acho que, então, que muito oportunamente, esse momento em que a gente vive, em que a mulher negra fala de si, não existe mais um intermediário, aquele autor branco, mediano, classe média, que vem aqui falar, né, em nome de alguém. As pessoas estão falando por si próprias, que essa voz, então, tão importante do Ailton Krenak chega para a gente, para falar das questões dos povos originários. O Krenak é mineiro, da região do Vale do Rio Doce, digamos assim, né, mineiro. E uma das coisas que ele... A última coisa que eu vou falar antes da gente para o primeiro excerto, para todo mundo ler e a gente fazer isso junto, que é uma roda, uma fogueira, né? A gente está... essa proposta que ele traz de suspensão dos sentidos antigos para a gente vir para um presente, ao mesmo tempo resgatando a ancestralidade, né? Não aquela ideia do Gilberto Freire de Brasil miscigenado maravilhoso, mas resgatando também essas dores que foram, digamos, jogadas para debaixo do tapete, esses traumas, o estupro da mulher indígena, o estupro da mulher negra, tudo isso. E uma coisa bonita, que não sou eu que falei, mas eu achei tão lindo, que foi numa formatura dos meus alunos do terceiro ano do ensino médio, o professor disse aos alunos assim: pessoal, a tecnologia mais feroz, mais complexa que vocês têm é aquilo que a avó de vocês traz, é a ancestralidade, a cultura da família de vocês. Então, eu acho que é para a gente caminhar nesse sentido. Esse título ele dá quando ele está mexendo no quintal, alguém liga para ele e fala, qual o título? Aí ele, no quintal, alguma coisa fez com que ele dissesse, ideias para adiar o fim do mundo. É nesse mínimo, que não é mínimo, é um máximo, de lidar com a terra, de resgatar o nosso contato com essa cosmovisão dos povos originários e de todos que vieram antes de nós, que a gente tem a mais fina tecnologia. Eu acho que é isso, Vivi. Vamos começar, né, a ler os trechinhos, né? Você consegue... Você quer compartilhar a tela? Você compartilha? Deixa eu tentar aqui. Vamos eu posso lá. compartilhar. O Elton, pois é, o Elton também fez isso. Das outras vezes eu me senti segura, porque eu sou tão atrapalhada. Vocês preferem que eu compartilhe? Prefiro. A leitura, no caso? Acho que para alguém ler, não é assim, a dinâmica é assim, né? Alguém que queira ler. Isso, obrigada. Aí pode ir para a segunda página aí. Foi difícil escolher os excertos, porque tudo é tão bom, quase que o texto todo não tem parágrafo que se repete, assim. Acho que se alguém quiser ler esse primeiro trecho para a gente. Eu posso ler, uai. Então vamos lá, uai. Tá. Ideias para o fim do mundo. A primeira vez que desembarquei no aeroporto de Lisboa, tive uma sensação estranha. Por mais de 50 anos, evitei atravessar o oceano por razões afetivas e históricas. Eu achava que não tinha muita coisa para conversar com os portugueses. Não que isso fosse uma grande questão, mas era algo que eu evitava. Quando se completaram 500 anos da travessia de Cabral e companhia, recusei um convite para vir a Portugal. Eu disse, essa é uma típica festa portuguesa. Vocês vão celebrar a invasão do meu canto do mundo. Não vou, não. Porém, não transformei isso numa rixa e pensei,
Vamos ver o que acontece no futuro. Quer falar alguma coisinha, Elton, essa leitura te comoveu? Foi o Bernardo que leu? Fui Bernardo, eu. achei. Eu que li. Bernardo, foi o Elton ou o Bernardo? Fui eu, Bernardo. Ah, Bernardo, quer falar alguma coisa em relação... Eu gostei, né? Bem limpinho, né? A leitura dele, bem gostosinho de ler. E o tom dele também, né? Aquela coisa consciente, né? Aquela coisa que pensa os lados, né? Ele tá ciente do genocídio, né? Gerado tipo, pelos portugueses, mas ao mesmo tempo ele não carrega o rancor, né? O ódio desse crime aí e a abertura para o futuro, né? Que ele não diga nunca. Tá bem legal. Então, mas é isso mesmo que você disse, ele hesita, mas vai, né, para o diálogo, que é importante, né, mas não deixa de chamar da invasão desse meu canto do mundo, eu acho isso bem importante, É uma né. visão bem sóbria, né? Bem ponderada de tudo. Eu acho que essa recusa dele em ir, né, nesse momento, é um papel de extrema consciência, de que se ele aceitasse, ele estaria ali como adereço, como um enfeite, como algo que ia continuar gerando o estigma, né, dessa colonização. Mas é uma recusa política, uma recusa, assim, bem pontual, me parece, mas que não é também algo que ele não se proponha a repensar e a refletir no futuro. É um papel demarcado, mas que não é algo que é perpétuo, né, que vai gerar um conflito, não sei, né? Principalmente essa celebração dos 500 anos, né? Isso é muito engraçado, não havia muito o que celebrar, né? Não havia tanto o que celebrar nesse momento, nesses 500 anos de Brasil, né? Não havia o que se pensar, né? Eu acho que agora a gente faz um movimento análogo à Semana de 22. A Semana de 22 queria reler a história do Brasil a contrapelo, né? Que queria questionar essa ideia de colonização, Oswald de Andrade, só que naquela época, ainda, os protagonistas desse questionamento eram da alta sociedade. Oswald de Andrade era um milionário, né? Era uma elite ainda, né? Agora não, agora quem tem o protagonismo desse é quem foi, digamos assim, que teve como seus antepassados as maiores vítimas, né, desse processo de colonização, e resistiram, né, chegam até aqui querendo questionar essa história bonitinha que eles contam desse processo de colonização, que não foi uma vez, e não foi muito tempo. Eu já assisti uma mesa com Conceição Evaristo e escritoras portuguesas, em que uma escritora disse que a colonização portuguesa não foi hostil, não foi violenta, o André estava, que assim, aquilo, né? Bateu mal, estava também a Diná Saluxo, isso. Lá de Cabo Verde, pegou malzão. Isso é doloroso, né? Mas há também uma coisa interessante agora, que sentada ali assistindo na plateia, havia uma menina que disse, olha, minha mãe antes lavava o banheiro aqui, agora eu estou estudando mestrado, eu sou uma doutora. Então, é uma mudança de paradigma que a gente viveu nos últimos tempos e que, quando nós teríamos não teríamos a presença de negros na universidade para poder falar por si mesmos, teríamos ainda os mediadores, né? Um passo importante desse momento é que os mediadores estão saindo de cena, não existem mais mediadores, as pessoas falam por si mesmas, né? Vamos ler o próximo trecho? Alguém se habilita aí? Cassiana, deixa eu só dar uma coisa aqui, talvez seja a dinâmica, só para as pessoas ficarem à vontade. Pode se manifestar no chat aqui, pedir a fala, fazer uma inscrição para não tumultuar, ou então abrir o microfone também, né?
Pode ser, Cassiano, sim? Você prefere, Viviane, que faça uma inscrição com você? Levante a mão? Não, eu acho que assim, é para deixar claro que está aberto a palavra, né? É bem tranquilo, a gente está em roda, a gente está nos quadradinhos, mas imaginem que a gente está num círculo e todo mundo se tiver em estado, se tiver desejo de falar, ou ler, ou comentar, sinta-se à vontade, tá? Bem suave mesmo, é um momento de troca. Está arriscado, tá? Não, tá. Eu não sei se está aberto o microfone. Tá. Essa primeira parte da leitura, Cassiano, ontem eu tive até preocupação de ver, e coincidentemente, diz que não existe coincidência, né? É sincronia, que tudo que acontece é porque você está em sincronicidade, né? Eu acredito nisso também. E nessa visão indígena, né, que o Krená defende, é isso mesmo, você tem que estar aberto todos os sentidos para ter essa intuição e essa coisa de você estar em rede fazendo parte do todo. E ontem ele estava participando de um programa da GNT, o Krená, e ele falou muito da questão da autonomia, né, criticando muito, inclusive, a função da FUNAI no Brasil, que está na Constituição como se os índios precisassem ser tutelados em sua vontade. E isso me chamou a atenção quando a gente leu a primeira parte, né, desse texto, que ele teve a autonomia de falar, não vou não. Não que eu não faça isso no futuro, mas agora não vou não. Ou seja, ele é dono da vontade dele, diferente do que aconteceu há 500 anos, em que a terra foi invadida, e eles não tiveram a autonomia de falar, essa terra é minha, não venham. Então, olha como ficou um paradoxo, né, nesse primeiro parágrafo, que ele foi convidado para falar, né? Ele tinha a prerrogativa da vontade, do desejo, coisa que não aconteceu há 500 anos atrás. Então, como você falou, foi uma atitude política, né, dele. Talvez ele não fosse no primeiro momento, porque ele era dono da escolha do momento certo que ele quisesse ir, né? Então, isso eu achei muito bacana, assim. Qual o seu nome? Porque está Luiz Alberto. É Glaucia. Essa autonomia, o Krenak é bem incisivo, sempre né? Mas chegou a nós essa coisa do contato do indígena com o colonizador, uma visão muito estigmatizada do indígena. Essa visão de que o indígena não tinha aquilo que a gente chama de alteridade, ou seja, ele não tinha sua diferença, ele foi estigmatizado, ele não foi visto na sua diferença. Os irmãos Vilas Boas, que eu gosto muito de muitas coisas que eles dizem, eles falavam, quando o português chegou no Brasil, ele não viu o indígena como uma forma de humanidade paralela, com outra cosmovisão, com outra... o Krenak falou muito isso na entrevista também da TV Cultura. As pessoas têm medo de que existam cosmovisões diferentes da dela, uma maneira, outros deuses, outras crenças, outros hábitos, outros costumes, quando há muita riqueza que coexistam muitas. É daí que virá a nossa evolução enquanto ser humano, quando nós soubermos coexistir, cada povo com seu imaginário, forjando seus mitos a partir da sua experiência cultural. É daí que... Mas nesse momento, né, a gente tem notícia que é o homem europeu, eurocêntrico, que acha que a sua religião é o centro do mundo, né? Que o outro é pagão, tudo que não é o que eu sou é errado, né? É uma atitude de colonização do outro, da subjetividade do outro. A invasão é da subjetividade mesmo, da identidade. Mas há ainda, eu não sei se vocês já leram, mas eu recomendo fortemente, muitos devem ter lido Torto Arado, do Itamar, que a resistência indígena chega até nós. Isso foi passado, quer dizer, o europeu não queria ver a diferença do indígena, ele não queria ver o desejo do indígena, então ele faz aquela, como o Oswald coloca lá naquele poema, quando o português chegou no Brasil, era um dia de chuva, o português vestiu o índio, que pena, fosse um dia de sol, o índio teria despido o português, que pena,
Fosse um dia de sol, a gente teria aprendido mais e chegado melhor aqui, mas nunca é tarde, temos muitas ideias para adiar o fim do mundo, né? É o vamos ver o que acontece no futuro, né? Que ele Exatamente. Não, acho que você tem que... Tem que chegar aí perto, né? Vem. Mas tem uma coisa... O André tá vindo, peraí. Aqui é comunal, aqui é... Diagonal, Não, é porque tem uma coisa que eu acho importante de mencionar, que também, assim, a gente tem muito uma ideia de uma passividade desse indígena. Quando o português chega, vai tomando, e o índio meio que aquadra, mas, na verdade, a gente tem que lembrar que teve muita luta, teve muita resistência, né? E se a gente ainda tem povos no Brasil vivos até hoje, é porque resistiram muito, não conseguiram dizimar, porque existe também uma resistência e uma resiliência importantes aí, como formas de sobrevivência, que tiram a ideia do indígena nesse lugar passivo e colocam também no lugar de um protagonismo, de uma proatividade mesmo, né? Eu acho que é importante a gente sempre lembrar disso. E a luta não acabou, né? E o Krenak lembra muito isso, né? Como essa luta ela é constante, né? Ela é direta. Aqui tem um trechinho que ele diz até o seguinte: vieram me perguntar como é que os Krenak vão fazer. Eu pergunto como vocês brancos vão fazer com pandemia, ausência de recursos, porque nós estamos resistindo há muito tempo e nós já lidamos com a escassez de recursos há muito tempo. Para a gente, nós somos constantemente atacados, para a gente isso é fichinha, né? É uma coisa muito linda, só fazendo um pequenininho parênteses assim, que a gente falou, eu não queria esquecer. A monocultura, na Carta de Caminho tem aquela coisa da monocultura, eles ficam procurando monocultura e não conseguem encontrar. Aí tomam, por exemplo, o indígena como alguém que não sabe lidar com a agricultura, quando hoje a mais alta tecnologia é a agroecologia, que é você colocar várias espécies diferentes, plantar junto, porque a troca de informações, eu não sou, eu estudei Viçosa, mas não... Mas o que é bonito é que a maior tecnologia já estava lá atrás e a gente está precisando dessa tecnologia agora, e a gente tem muito que aprender com os povos originários. Eu acho isso muito... Saberes farmacológicos, que a gente tem também, né, com a nossa avó. Conversa com a sua avó e ela vai te dar um chazinho de carqueja. Aquela tecnologia ali é uma tecnologia que fez com que a gente estivesse aqui hoje, depois de pandemia, depois de toda sorte de doenças. É aquele chazinho ali que ela te dá, que passou de geração para geração. Então, eu tinha um amigo que tinha uma peça aqui que era muito bonita, e eu acho que a gente deve se perguntar sempre: o que das avós há em nós? Aí mora um pouco da nossa ancestralidade, né? Indígena, africana, também portuguesa, e dentre outras. Mas quando você toma um chá, quando você vai se benzer, minha avó, por exemplo, era benzedeira. Aí, o que tem nessa tecnologia aí, não é? Para a gente, mas eu acho, vamos seguir, né, Vivi? Porque mas o trechinho a gente se empolga, Posso ler esse trechinho aí? Eu achei tão interessante. Pode? Posso? Então, vai lá. Como é que, ao longo dos últimos 2.000 ou 3.000 anos, nós construímos a ideia de humanidade? Será que ela não está na base de muitas das escolhas erradas que fizemos, justificando o uso da violência? Krenak 2019, P910. Eu achei muito interessante esse. Por que, Eunice, você achou interessante? Ele toca eu entendi que ele toca no sentido do que é a humanidade. Será que nós já paramos para nos perguntar quem somos? Para que estamos aqui? O que justifica? Eu não sei, eu entendi por aí.
É isso mesmo. Ele critica muito esse antropoceno, esse homem do capitalismo, que toma tudo como mercadoria. Mas essa pergunta fundamental que você coloca aí para a gente, quem somos, quem sou eu, como eu chego até aqui, quem é minha família, quais são os saberes que eu herdei da minha família, essa pergunta não aparece. Ele fala, a certa altura, convenceram o homem do campo que ele tinha que sair do campo, que ele tinha que ir para a cidade. Por quê? Por quê? Né? Quando agora você chega na cidade e vai comprar um abacate, como já aconteceu comigo, e a menina me falou que o abacate era orgânico e era R$15, sendo que o abacate dá em cima do pé, não tem nada de especial para o abacate. E todo mundo comprando, saíram felizes lá com o abacate de R$15. É difícil, gente, é difícil ser uma pessoa que viveu em Minas, que plantava e vê alguém comprando um abacate por R$20, acreditando que não é capaz que aquilo tem aquele valor, sabe? Um fetiche numa mercadoria orgânica, né? Que você pode ter uma horta em casa e cultivar seu alimento orgânico, enfim. Esses são saberes, né? Mas eu ia falar uma coisa que ele fala aqui no livro, que é importante para esse trecho. Sim, ele fala que essa ideia de humanidade de 2.000, 3.000 anos, ela é muito patriarcal. O homem, quando ele chega, a ideia patriarcal é de colonizar e destruir e dominar. E a mãe não, a mãe é outra coisa, a mãe quer cuidar, a mãe nutre, o feminino é nutrição. Então, ele fala das icamiabas, que é as mulheres guerreiras, ele fala da ideia de que em várias cosmovisões, Pachamama, Gaia, que simbolizam a terra, aquela que nutre, aquela que alimenta, que cuida. E agora chegou o momento que a Terra, se a gente for pensar, é um organismo vivo único, nós somos ali, como nosso corpo é feito de células, né? Nós somos uma coisa só na Terra, assim. Nós somos, eu digo, André, que nós somos o vírus, mas eu não queria ser só o vírus, eu queria ser, como o Humberto Maturama fala, um componente poético aí nesse organismo vivo também, que não só destrói, né, mas também que cria, né, porque a vida cria, né, embora a gente se comporte muito como sim, o André falou, como um vírus ou como algo que destrói, mas eu acho que a ideia é a gente também cuidar da terra, né, a certa altura... A mãe cuida muito, mas a gente tem que cuidar da mãe, né? Todo quem é mãe aí sabe que às vezes a mãe cuida, mas agora a gente tem que cuidar de Pachamama, a gente tem que cuidar de Gaia, assim. E eu gosto dessa ideia que o Krenak traz, desse olhar para a terra, para o feminino, para uma perspectiva matriarcal de acolhimento, cuidado, e não uma perspectiva colonizadora, patriarcal, não que a gente precisa da energia do masculino, não é retirar a energia, mas perspectivar essa energia do masculino. O que ela trouxe nessa ideia de dominar, nessa ideia de controlar a natureza, dominar a natureza, né? Mas muito obrigada, Eunice, obrigada mesmo. Vamos continuar. Oi. Então, sobre isso, eu até fico pensando que não só destruir, mas como esse tipo de colonização faz com que a gente fique impedido de saber qual que seria uma perspectiva de crescimento dessas culturas, né? Por exemplo, quando Hernán Cortés começou a colonizar e começou a destruir os astecas, o que aconteceria se, por exemplo, ele não tivesse colonizado? O que aconteceria com essa cultura asteca? Toda a precisão de cálculos que eles tinham, né? Astronômica também, tanta coisa que foi impedida de crescer, né? Então, pelo menos essa preservação, eu vejo como que, no final das contas, poderia nem ter acontecido algo do tipo, porque a gente poderia ter umas culturas que elas tivessem outros tipos de evoluções, sabe?
Não, com certeza. Mas sempre a gente consegue puxar, nada está morto. É aquela ideia do. Eu não gosto muito de ficar citando o filósofo europeu, que a gente não precisa disso, mas infelizmente essa foi a nossa formação, isso me ocorreu agora. Se lembrarem de alguma coisa melhor, falem aí, tá? Mas assim, o Benjamin fala da reminiscência, né? Do sonho, daquilo que não aconteceu, mas tinha potencial de acontecer e foi sufocado ou que resistiu. Né, aquela alegoria, né, e acho que é isso, se a gente puxar o fio, tem vários fios aí para a gente puxar, que a gente vai recuperar muita coisa, que muita coisa resiste, né, aliás, não precisa de nada europeu, o próprio Siddhartha Ribeiro, naquele Oráculo da Noite, ele fala, também, inclusive teve um momento que eles fizeram uma live juntos, o Krenak e o Siddhartha, essa coisa, que ele fala aqui também no texto integral, o ato de sonhar, por exemplo, para as tribos, não era só, claro, o Freud depois reabilita o sonho para a gente se entender melhor, né? Mas o sonho também era uma maneira da gente acessar algo que a gente rechaça lá nos nossos porões, da gente se organizar. Então, acho que chegou um momento também de trazer tanto sonhos bons quanto os sonhos ruins daquilo que a gente recalca e reprime nisso que nós chamamos de vida civilizada, sabe? Nesses valores que nós chamamos de civilizado, nesse processo de colonização da nossa subjetividade mesmo, né? Ô, Cassiana, tem que... Aqui em Minas a gente falaria assim, olha para onde seu umbigo está enterrado, acabou. É isso mesmo. Tá vendo? É simples, tá vendo? É mais simples. Não é que é simples, eu acho que a gente eu não sei, é mais poético, né? Vamos comer. Eu também acho. Alguém quer ler o próximo? Obrigada, viu, Tiago? Eu que agradeço, inclusive, por mencionar o Oráculo da Noite, que é o livro que eu estou pegando, estou na metade, mas ele fala muito. Olha aí, sobre... a sincronicidade aí. Ó. A sincronicidade de Jung aí, de novo, né? Mas fala que ele fala bastante. Exatamente sobre... ele começa falando da história dos sonhos, né? Então, é interessante ele pegar aqui no século XXI, resgatando coisas que aconteciam na época do Egito Antigo e sonhos que estavam relacionados com alguma coisa que hoje em dia a ciência já pode explicar. Interessante. E aí, alguém lê para a gente mais um pedacinho? A Suelen, a Sabrina, levantou a mão. Posso? A ideia de que os brancos europeus podiam sair colonizando o resto do mundo estava sustentada na premissa de que havia uma humanidade esclarecida que precisava ir ao encontro da humanidade obscurecida, trazendo-a para essa luz incrível. Esse chamado para o seio da civilização sempre foi justificado pela noção de que existe um jeito de estar aqui na Terra, uma certa verdade ou uma concepção de verdade, que guiou muitas das escolhas feitas em diferentes períodos da história. Agora, no começo do século XXI, algumas colaborações entre pensadores com visões distintas, originadas em diferentes culturas, possibilitam uma crítica dessa ideia. Sabrina, essa ideia de salvacionismo, né? De eu salvar o outro, eu iluminado, com o meu saber iluminado, né? Até vamos citar aqui o nosso querido Paulo Freire, né, que falava o professor iluminado e o aluno que é o depositário do meu saber. Isso não existe. O discurso salvacionista foi extremamente... Enfim, né, tá lá na Carta de Caminha, eles falam tudo que vão explorar, ouro, prata, fala nessa terra se plantando tudo dá, blá, 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 blá. No final ele fala assim, mas o grande mérito é nosso, de levar a fé católica para esse povo. Ou seja, depois de falar tudo que quer tirar, ouro e prata, não sei o quê, o mérito é meu, porque eu vou impor para ele,
eu vou salvar a alma dele, inclusive isso, de eu julgar que aquele povo não tem alma, não tem, que é uma percepção, não conseguir olhar para o outro, não conseguir aprender uma outra cosmovisão, né? Isso seria, a gente falou de Rosa no encontro passado, né? O Rosa traz para a gente uma cosmovisão, algo muito profundo, né? Que é uma mitologia que ele cria, mas isso daqui é muito do mineiro também, daquele mundo, mas são muitas, né? Por que uma tem que se sobrepor à outra, né? Por que alguém com seus valores tem que salvar o outro? Por que a gente não pode conviver? Enfim, quer falar uma coisinha, Sabrina, sobre o que você gostou? Isso me lembrou, uma professora minha, eu acredito que de ensino fundamental, ela, provavelmente professora de história, ela chegou e falou assim, gente, o que vocês acham? Só porque esse lado descobriu alguma coisa. Quer dizer que esse avanço realmente é necessário para uma outra população que vive uma outra verdade, uma outra realidade. Nem tudo que é avanço para um é, tipo assim, consequentemente, avanço para o outro. E ela trazia isso, sabe? Isso ali é muito verdade, né? Porque não é porque, nossa, hoje a tecnologia está de tal jeito, todo mundo tem que ter. Não é assim, porque não quer dizer que você precise daquela necessidade. Uma coisa que eu mais gosto é a gente se reunir, sentar e contar histórias e conversar e teatralizar, né? O Krenak faz muito esse convite, vamos cantar história, se jogar no paraquedas colorido é isso, vamos nos entregar um momento sem ser produtivo, essa ideia de produtividade tira muito do nosso prazer, da nossa alegria de viver. E eu lembrei de você dizendo isso aí, Sabrina, eu lembrei de uma coisa que o Aderbral Freire Filho falou, um diretor de teatro aqui do Rio de Janeiro, que ele falou o seguinte, o sujeito vai ao teatro, diz que teatro é chato, que é retrógrado, aí vai lá, vai fazer filme, porque tem a tecnologia, e vamos para o cinema, e a gente gosta do cinema também. Aí o cara fala assim, não, mas esse cinema está pouco para mim, vamos usar a tecnologia, vamos fazer o 3D. Aí tá lá as pessoas assistindo, as pessoas como se tivesse... Aí fala, isso aí tá chato, vamos reunir todo mundo de novo, bota no palco aí, vamos fazer teatro de novo. E a gente chega nesse momento agora querendo estar junto de novo. Eu quero saber o que vai... É lógico que eu estou com saudade do cinema e do teatro, mas eu acho que o que mais a gente quer é viver de novo a vida comunal, é estar junto, né? É sentar em roda e contar histórias, porque isso faz com que a gente seja a gente, né? A gente contando histórias, a gente aciona o nosso passado e fala, olha, chegamos até aqui graças a esses griots, essas pessoas que conservaram a nossa memória, né? Sim, sim. E também tudo tem seu espaço, né? Não tem essa de, esse é melhor, então não, o teatro tem que ser esquecido. Mas eu gosto dessa brincadeira. O cara quis criar uma tecnologia para parecer que a pessoa estava ali. O teatro já tem essa tecnologia há muito tempo. que você está com o ator ali no palco. Mas aí a pessoa... Eu acho que as pessoas se esquecem, né, de algumas coisas. Porque, sinceramente, gente, o pior filme que eu já fui na minha vida foi Avatar. Olha, gastaram dinheiro. E você foi com a experiência toda 3D, cadeira aqui? Eu fui, aquilo ali era um momento histórico na minha cabeça, né? Eu falei, nossa, que momento histórico pífio, sabe? Porque o filme é horroroso, sabe? Aí você gastou-se milhões quando você tem um ator ali que decora um bom texto, faz um monólogo muito bem, sozinho, e dá de 1.000 a 0 no Avatar, e não gastaram milhões para fazer aquela porcaria. Então, assim, é complicado. Tecnologia... Tassiana, deixa eu só aqui, porque eu estou curiosa.
Aham. A gente tem uma galera da tecnologia aqui, né? Tem Rapaz! o Elton é professor de ciência Não, da mas eu computação. concordo contigo sobre o Avatar, tá? Tem uma série de alunos aqui da computação, aqui da universidade, Aham. que também, mas que estão assim, que eu acho que é um processo também de pensar nessa questão da humanização. O Elton da aula de IHC, né? De interação Ai, meu do Deus. computador. Que isso, sei lá, eu queria ouvir vocês aí, ó. Agora, tá vendo? O Mineiro não gosta de provocar, e provoquei sem querer. A Ciana falou aí, eu fiquei pensando a gente também, a evolução de interfaces, né, de interação, realidade virtual, Claro. realidade aumentada, realidade estendida, né, mas no fim das contas as pessoas só querem interagir umas com as outras, né, então eu acho que meio que se perde também na quantidade de tecnologia que vai colocando e no fundo elas estão voltando para isso que você falou, né? Para o encontro, para a comunhão, acho que não tem tecnologia melhor que essa, não. Mas está tudo meio bagunçado na nossa cabeça também, né? Porque, por exemplo, a tecnologia está permitindo a gente estar aqui agora. Isso. Então, Ainda bem, o discurso não é no sentido de rechaçar a tecnologia, é não criar uma hierarquia entre as várias tecnologias. Essa tecnologia que a gente está usando agora é maravilhosa. Pensa na gripe espanhola, ninguém tinha isso, todo mundo se isolou, a gente se poupou de muita coisa. Tem sido muito bom. Eu não estou maldizendo a tecnologia, mas eu acho que é sempre bom lembrar que tecnologia é o quê? Tecné, fazer, né? É sempre bom lembrar que uma horta bem feita, uma pessoa que sabe cultivar um alimento também está fazendo tecnologia. Uma pessoa que sabe que guardou na sua família um chá, uma pessoa que... Eunice quer falar, vamos ouvir a Eunice, que eu falo muito. Se deixar, eu também falo muito. Hoje eu estou me controlando um pouco, mas eu acho que a tecnologia ela vem para somar. Por exemplo, é claro que todo mundo está sentindo uma falta enorme de se encontrar, eu também, mas esse tipo de encontro online vai continuar, porque olha que interessante, né? Se o Tertúlia acontecia ali na região de Ouro Preto, o pessoal se encontrava ali, discutia, que devia ser uma coisa maravilhosa, muito gostosa, aí teve que interromper nesse momento e continuou assim online. E olha só, Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo, quase toda Minas, né? Todo mundo se encontrando online, mas se encontrando. Eu acho que vem para somar é uma coisa maravilhosa. Não que as outras não sejam. E em algum momento todos vão se encontrar presencial de novo, as aulas vão voltar a ser presencial, mas foi um salto. Tudo essa pandemia foi um salto para a tecnologia chegar aí e nos ajudar. Eu mesmo esses dias estou planejando fazer uma tela do jeito que está aparecendo aí o texto. E eu mexi, e não consegui. Falei, meu Deus do céu, e chamei meu sobrinho, e meu sobrinho falou, e sei lá o que. Depois que eu fui descobrir que é o programa do meu computador, que é o Windows 7, que não me permite fazer bonitinho assim. Porque não tem um íconezinho lá de leitura, né? Apresentação de leitura. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí meu sobrinho me explicou tudo. Eu falei, tá. Mas só de aprender isso, a gente vê que a tecnologia aí, para nos ajudar, veio para somar. É claro que eu quero ir no teatro, eu quero ver, eu quero ir no cinema, eu quero encontrar o pessoal. É mais alguma coisa para nós aí no dia a dia. Maravilhoso. É isso. Eu vi que a Raquel falou, gostei de conhecer o projeto, mas não estou vendo ela por aqui. Saiu? Tá. Tá. E mais gente aí, porque eu falei demais, né? Falei da tecnologia perto de um monte de gente que ajuda a gente no cotidiano com a tecnologia, então estou aberta.
Alguém quer ler para a gente o próximo trecho, gente? Eu vou ler, então, já que eu estou com o microfone aberto. Posso? Pode, claro. Vamos lá. Não sei se eu vou conseguir enxergar. Tem como aumentar, Bernardo? Deixa eu ler aqui, né? Melhorou. Estou sem óculos. Como justificar que somos uma humanidade se mais de 70% estão totalmente alienados do mínimo exercício de ser? A modernização jogou essa gente do campo e da floresta para viver em favelas e em periferias, para virar mão de obra em centros urbanos. Essas pessoas foram arrancadas de seus coletivos, de seus lugares de origem e jogadas nesse liquidificador chamado humanidade. Se as pessoas não tiverem vínculos profundos com a sua memória ancestral, com as referências que dão sustentação à identidade, vão ficar loucas neste mundo maluco que compartilhamos. Ideias para adiar o fim do mundo? Esse título é uma provocação. Eu estava no quintal de casa quando me trouxeram um telefone dizendo: estão te chamando lá da Universidade de Brasília para você participar de um encontro sobre desenvolvimento sustentável. A UNB tem um centro de desenvolvimento sustentável com programa de mestrado. Eu fiquei muito feliz com o convite e eu aceitei. Então me disseram: você precisa dar um título para a sua palestra. Eu estava tão envolvido com as minhas atividades no quintal que respondi: ideias para adiar o fim do mundo. A pessoa levou a sério e colocou isso no programa. Depois de uns 3 meses, me ligaram: é amanhã, você está com a sua passagem de avião para Brasília? Amanhã? Amanhã. Você vai fazer aquela palestra sobre as ideias para adiar o fim do mundo. KRENAC 2019. E aí, Elton, o que você acha que ajuda a gente a adiar o fim do mundo? Então, eu fiquei pensando muito nesses dias, né, desde que você provocou a gente com o texto. Aliás, eu gostei muito do título poético, né, dessa ideia do guarda-chuvas colorida, né, que ele até fala aí mais para frente também. E eu fiquei pensando várias coisas. Eu acrescentei nessa pergunta o ao meu redor, né? Uma coisa que eu tenho pensado muito ultimamente. Porque, assim, às vezes você pensa, ideias para adiar o fim do mundo, são tantas ideias, tantas coisas, e a gente acaba se sentindo um pouco fraco, né? Enfraquecido diante dos desafios. Mas aí eu comecei a pensar, não, quais são as minhas ideias para adiar o fim do mundo ao meu redor, né? Porque aí eu comecei a ver algumas coisas, a plantar mais árvores, distribuir árvores entre os vizinhos da minha rua, né? Coisas assim mais práticas. Eu tenho tentado aplicar assim, essa pergunta nesse sentido. O que eu posso fazer para mudar o mundo ao meu redor? Acho que coisa simples, né? Você planta uma fruta que o outro não tem, isso adia o fim do mundo, um leva para o outro aquela fruta. Eu acho que mas acho gestos, assim, na verdade, muitas coisas que eu acho que a serem resgatadas do que a gente já fazia, né? Isso, plantar árvores, mas eu acho que gestos, sabia? Alguns gestos, que a parada que a gente deu naquele primeiro momento da pandemia, parecia que ia mudar tudo, e eu achei que agora, nesse segundo momento, tudo voltou a tudo que era. Eu acho que era tão importante a gente não esquecer o que a gente conseguiu fazer naquele primeiro momento, sabe? Da pandemia. A Maurita levantou a mão. Gente, eu vou dar porque eu fico um pouquinho preocupada com esse parágrafo, sabe? Quando ela pergunta assim, mas o que a gente pode fazer para mudar o mundo? Eu fico assim, quando eu li esse texto, eu fico preocupada, mas é comigo que eu quero dizer. Porque, gente, eu já compartilhei com vocês que eu entrei nesse grupo para aprender a ler com emoção. Né? Eu até compartilhei com vocês que tudo que eu leio procurando argumentos, né? Porque eu tenho que ler textos de filosofia, então eu procuro argumento em tudo. Se não tiver um argumento plausível, para mim já não está interessante. E eu acho que é isso, que para o meu mundo, por exemplo, participar desse
desse grupo seria uma ideia para acabar com o meu fim do mundo, para posição nas coisas, mas aí a preocupação vem do seguinte fato: quando você falou do abacate, eu mudei para uma casa tem 3 anos, e a casa tem assim, um lote imenso atrás. Então, quando eu mudei, ia ter horta, ia ter jardim, ia ter abacate, ia ter tudo. Não, já desisti, dá muito trabalho. Plantar abacate é trabalho. Não, Maurita. Pois é, por isso que eu estou te falando que eu estou preocupada com o meu mundo, entendeu? Aí eu planto, eu falo, vou plantar. Aí não, isso dá muito trabalho, tem abacate no mercado, para quê? Eu vou lá, compro abacate lá, entendeu? E aí eu fiquei vendo vocês, até onde a gente discutiu o texto agora, tudo que vocês falaram, tão cheio de poesia, tão bonito, uma leitura tão poética de tudo. E gente, eu vou ser sincero com vocês orem por mim, porque no meu pensamento aqui, eu fico assim, que anacronismo? Como é que eles podem estar querendo que fosse diferente? Mas como assim? A história é assim. Não, a gente pode fazer diferente, Maurita. Eu entendi, por isso que eu estou compartilhando, que eu estou preocupada com o meu mundo. Sabe o que é? O abacate pode demorar muito para crescer. De repente, você joga só uma sementinha de tomate lá, que você já vai ver o pé de tomate crescendo. Pois é isso que eu quero pimenteira, planta um manjericão, que quando você assustou, já está grandão. Mas e aí... É Cassiane, né? É isso que eu estou querendo fazer. Não, eu já quero plantar o pé de abacate hoje, daqui a 1 ano ele não tiver dado o abacate ainda, eu já quero cortar o pé do abacate. Porque entendeu? você está preocupada com o pé de abacate. Como diz o Gil, o melhor momento do mundo é aqui e agora. É isso que eu estou dizendo. E ele tem o abacateiro, que o abacateiro se guarda, o abacateiro não está bem, ele deu demais, perdeu muita energia, ele se recolhe até ganhar força de novo. Se a gente observar os movimentos da natureza também, é como nós. A gente não tem que ir lá no outro dia produzir, se teve uma perda, se teve uma dor. Não, a gente tem que se recolher, o abacateiro se recolhe. Você vê uma planta seca, sem galho, sem nada, você fala, morreu. Passa um tempo, aquela planta está maravilhosa de novo, ela precisava de um tempo, ela precisava de outra atmosfera, ela precisava de uma chuva. Mas a gente tem que dar tempo ao tempo e não se preocupar, né? Se deixar... Por isso que eu vejo o Krenak, eu vejo as entrevistas dele, eu acho assim, sabe, uma coisa linda, então depois eu falo assim, pronto, agora eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que pagar as contas, não vai dar para ser assim... Então, é isso que eu estou falando. Eu preciso acabar com o meu fim do mundo, esse pragmatismo, sabe? Essa coisa... Eu estou reclamando, eu estou me abrindo para vocês, que o meu mundo é muito caótico, porque ele é todo assim... por exemplo, todas as leituras que vocês estão fazendo, porque como que o homem foi visto, como que o índio foi visto, para mim está assim, gente, isso é anacronismo. Essas pessoas estão lá no meu inconsciente, está pensando assim, não tão inconsciente. Gente, eles estão querendo ler história de um jeito diferente. Hoje a gente pensa assim, porque a gente tem possibilidade, a gente tem parâmetros. Então, tipo assim, eu só queria colocar isso, e o meu fim de mundo é esse, é tirar o pragmatismo da vida, mas eu não consegui ainda, eu estou me espelhando em vocês. Claro, você tem um ímpeto, e é bom também ter sempre, olha, todo mundo é necessário, e até alguém que fala assim, gente, vamos parar de voar tanto, até essa pessoa também, é isso que é a riqueza do convívio, é o que faz a gente rir, é o que faz a gente se sentir, dissolver o nosso ego, que é a capacidade da gente rir da gente mesmo, né? É alguém que vem falar assim, gente, espera, calma, nem tanto, aí, né? eu fico constrangida. Falou a coisa peraí, se você não leu o projeto que era para o pessoal da tecnologia e está falando, né? Esqueceu de mencionar. Eu acho que é a diferença, o convívio com a diferença que enriquece. A gente aprende uns com os outros.
Eu esqueci, o prático, o porquinho prático é muito importante. O porquinho prático tem uma lição importante para ensinar para a gente, né? Eu acho que eu sou aquele porquinho que constrói a casa de papel, porque eu quero brincar logo e quero fazer origami. Aí tem que vir o porquinho prático para falar, olha, não é só isso. Eu acho que, assim, só acrescentando, o do Elton, eu adorei esse negócio, que a gente tem essa... Eu acho que o que a Maurita está falando é uma sensação de angústia, né? Que a gente tem, às vezes, com a simples questão da ideia. A ideia para você mudar o fim do mundo, às vezes, é muito abstrata. É algo também muito abstrato. Mas quando você tem ideias e ações para mudar esse mundo, e ainda ao seu redor, que seja aí no seu quintal, na sua rua, na sua comunidade, onde cada um está aí, não é só na ideia. Eu me angustio muito, eu quero fazer tanta coisa, aí eu acho que só saber o que eu tenho que fazer é o necessário, e não é. É o passo, né? É o passo adiante que às vezes é necessário ser dado. Muito bacana o que a Ednaí falou aqui no chat, das tâmaras também. Você planta tâmaras, você não come. Na verdade, quem vai comer as tâmaras são os netos, alguma coisa assim. Que os netos plantem, então, não quero não. Eles que plantem, né? Eles que plantem. Vocês que lutem. Vocês que lutem. Os netos que lutem. Mas você ensinou a lutar. Você ensinou alguma coisa. Falou assim, vocês que lutem, então. Ai, ai. É muito bom. Né? Eu acho que do nosso jeitinho, quem faz humor, quem coloca em xeque o que o outro está dizendo, né? E faz com que a gente ria da gente mesmo e dissolva o nosso ego para ver que a gente não é tão importante assim, que nada é tão trágico assim. Eu acho que esses personagens são muito necessários e importantes. Você ajudou a adiar o fim do mundo, sim, tá, Maurita? Vamos lá, gente. Querem... vamos ler mais um trechinho? Mas antes, o André quer para me ouvir, né? Quer chegar mais perto, André? Só que eu acho essa pergunta inicial muito importante. Como que a gente faz para perder? 70% perdeu a humanidade. Né? Tá dando para me ouvir, gente? Tá dando para ouvir o André, gente? Uhum. Não, né? Eu agora me aproximei. Tá dando para me ouvir? Tá sim, agora melhorou. Não, é porque ele começa com essa pergunta aí nesse trecho que é fundamental. Como que a gente continua a se chamar de humanidade quando 70% da população da Terra não vive em condições dignas de serem chamadas de humanas? Isso. Né? Quer dizer, que as pessoas que vão para os centros e para as periferias foram tiradas das suas comunidades, que elas vão para... que vivem muitas vezes situações insalubres, né? De miséria, de fome, de exploração, e o dado de humanidade que a gente insiste em se vangloriar, porque somos a única espécie do planeta com inteligência, mas de que serve se a gente tem 70% dessa humanidade que vive em situação desumana? Isso acho que é uma pergunta fundamental. E a ideia que mobiliza essas pessoas, né, André? Porque, não sei se vocês leram um livro maravilhoso, Ponciar Vicêncio, da Conceição Evaristo. A Ponciar, ela sai de casa, a família toda, a diáspora, né? Cada um vai para um lado ganhar vida na cidade grande. Quando eles... É claro que eles viviam numa fazenda, que o próprio sobrenome é o sobrenome do ex-senhor de escravo, né? Mas ela fazia esculturas, o Elton é de Montes Claros, né? Esculturas de barro, esculturas ou seja, eles faziam arte, eles cultivavam o alimento, mas aquilo não era. Aí ela começa a perceber que ela era artista, que a família era artista, quando está longe, mas no centro urbano eles não são nada. Eles não são ninguém, eles viram pares, eles viram seres invisíveis, né? O que retira tudo da pessoa, por quê? Porque existe uma hierarquia do que é de uma cultura em relação à outra, e não é fazer uma eco-vila com alta tecnologia, com muito dinheiro, não é isso. Talvez a pessoa tivesse ali antes, né? Aí ela chega num lugar que ela vai trabalhar
emprego ruim, não tem uma casa direito, não se alimenta bem, porque o modo de vida dela, os saberes que ela tem, foram, digamos assim, desautorizados, né? Ela vai se transformar num pária qualquer, assim. Ou mesmo quando nós somos professores, acho que tem muitos professores aqui, você vai dar aula, o menino, o pai dele é um mecânico, o saber daquela família, aquilo que o pai sabe, para você ensinar um menino a fazer uma redação é muito importante, porque ele vai te dizer muita coisa, você vai aprender como professor, se você der a oportunidade dele contar a história da família dele, e que aí você não vem com um livro, tinha um livro, quando eu estudei, As Belas Mentiras, de uma família branca, uma cozinheira, aí mostrando aqui, isso aqui é uma família, ensinando o garoto a ler, aí o garoto negro falou, não, minha mãe é aquela cozinheira ali, minha mãe não é a família não é isso para mim, não é? Essa maneira única, porque foi durante muito tempo, gente, você vê uma produção da dramaturgia brasileira recente, em que tem aquela empregada negra fazendo o papel de uma pessoa que não tem muita cultura, ali servindo aquela família de brancos, chamando uma menina de 18 anos de senhora, sabe? Isso me lembra o vídeo que eu recomendo para quem não assistiu ainda, da Chimamanda Adichie, Os Perigos de uma História Única, né? Que é um vídeo muito forte, que ela mostra isso, é nigeriana, e quando ela chegou nos Estados Unidos para estudar, a colega de quarto dela da universidade, ela faz isso numa apresentação do TED, né? E aí a mulher fala assim, você fala inglês? Aí a pessoa nem sabia que a Nigéria era uma colonização, né? Que uma colônia que falava inglês, que tinha inglês como língua materna. E, então, assim, um completo desconhecimento também dessas outras, da alteridade. A gente teve aqui também, no Tertúlia, que foi um discurso muito veemente, da Vera, no encontro da Carolina Maria de Jesus. A Eunice conhece a Vera, que é a filha e personagem, né? E a Vera veio aqui no Tertúlia. Ai, que legal! Um diálogo, um depoimento fortíssimo, né? Dela enquanto personagem do Quarto de Despejo lá, que é um livro que é um soco no estômago, né? E a gente vê toda essa migração, todas essas mazelas, como se essas histórias elas fossem completamente ignoradas por essa história única, hegemônica que está aí. Eunice? Só fugindo um pouquinho, Cassiana, do seu discurso, aquele tertúlia da Carolina Maria de Jesus foi exatamente isso, né? A Vera, ela colocou isso, todo o sentimento, porque a Vera, ela é uma personagem viva do Quarto de Despejo. E ela, vocês perceberam que ela confunde, uma hora ela fala da escritora, em outro momento ela falava da mãe. E aí todo esse sentimento do que a gente está tocando agora, a gente vê naquela pessoa que viveu aquilo naquela época, todo aquele sofrimento com a mãe dela, todo aquele desprezo, toda aquela classificação, esse ou aquele, o branco, o negro, o empregado, o patrão. Ela viveu isso e ainda vê isso numa sociedade, né? Que ela é professora, então ela vê isso, ela percebe isso. Naquele tertúlio a gente percebeu muito isso que a Cassiana está colocando aqui nos textos do Krenak para a gente. Como a Carolina era inteligente, né? A Carolina, ela na verdade, a primeira edição do livro, ela é muito desleal com a Carolina, sabe? Apesar do Audálio Dantas, eu não sei se a Vera Eunice falou sobre isso, mas, por exemplo, uma coisa horrível, o Audálio Dantas descobriu a Carolina, parece um Pedro Álvares Cabral da Carolina Maria de Jesus, sabe? Essa ideia de descobrir aquela... E a coisa exótica que se formou
em torno da Carolina Maria de Jesus, né? O quarto de despejo diário de uma favelada. As pessoas iam ler aquilo querendo, como assim, né? Essa mulher escreveu um livro. Quando, se você for ver, a Carolina Maria de Jesus, ela leu Dostoiévski, ela não tinha educação formal, mas ela tinha trabalhado em casas de família, de intelectuais, e ela leu muita coisa da tradição literária, tanto brasileira quanto internacional, sabe? E mais que isso, ela não foi aquela leitora passiva, ela foi uma leitora inventiva, porque ela conseguiu, a partir das leituras dela, ela tinha uma soberania, uma personalidade que fazia com que ela criasse um discurso que se contrapunha a essa literatura, né? É muito forte. Eu li quando eu tinha 15 anos esse livro, e foi tão impactante. Eu acho que assim, todo jovem, para conhecer o Brasil, deve ler O Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. Mas, de novo, não naquela visão mediada de um antropólogo, que eu digo assim, no sentido pejorativo, mas de um crítico literário, fazendo aquela mediação, mas não de uma pessoa que é um diário, né, que viveu aquilo e escreve de forma crua, sem dourar a pílula, né, para falar do Brasil. Isso é o Brasil. Conceição Vicêncio é o Brasil, né? A Conceição, inclusive, dialoga muito com a Carolina Maria de Jesus. Parece que alguém levantou a mão, por isso que eu parei de falar, hein? É o Tiago que levantou a mão? Não, o Tiago, ele pôs no chat o link do TED lá da Chimamanda Adichie, que eu falei. Obrigada, Tiago. Acho que a gente pode seguir, Cassiana. Pode. Alguém que gostaria de ler mais esse trecho para a gente? Acho que eu vou ler, então. Ninguém se manifestou. Ah, o André lê. O André vai ler. Tá, ele vem. Peraí. Vou aparecer aqui, ó. Senta para você. Não, tá ótimo. Tem uma montanha rochosa na região onde o Rio Doce foi atingido pela lama da mineração. A aldeia Krenak fica na margem esquerda do rio. Na direita tem uma serra. Aprendi que aquela serra tem nome, Tacurucraque, e personalidade. De manhã cedo, de lá do terreiro da aldeia, as pessoas olham para ela e sabem se o dia vai ser bom ou se é melhor ficar quieto. Quando ela está com uma cara do tipo, não estou para conversa hoje, as pessoas já ficam atentas. Quando ela amanhece esplêndida, bonita, com nuvens claras sobrevoando sua cabeça, toda enfeitada, o pessoal fala: pode fazer festa, dançar, pescar, pode fazer o que quiser. Assim como aquela senhora Opi, que conversava com a pedra, sua irmã, tem um monte de gente que fala com montanhas. Acho isso bem bonito. Essa visão de... Em Rosa também é assim, né? A natureza não é só cenário. A gente faz parte da natureza. Essa ideia do homem ter dominado a natureza faz com que ela se sujeitou a mim e ela é um cenário e eu sou o protagonista. Mas, na verdade, a natureza dá sinais para a gente o tempo todo, né? O personagem Rosiano está ligado em tudo, né? No Buriti, está ligado no pássaro, cantou uma coisa ali, alguma coisa que vai acontecer. Então, esse saber de quem está integrado, digamos assim, essa cosmovisão de que, e eu acho bem bonito, mas um pouco ousado, porque pode soar como uma generalização, né? Mas, assim, o divino está na natureza, o divino está e nós somos divinos também, porque fazemos parte delas. Tem eu não lembro se é nesse livro, ou se é naquele outro do Amanhã Não Está à Venda, que ele... Deixa eu aparecer aí para o pessoal de novo. Já que eu li o trecho, eu vou comentar. Porque tem uma outra passagem em que ele comenta de como nós descendemos da natureza. Então, ele chama o tio de rio,
quer dizer, o rio de Tio, o morro de Tio, que é como se nós descendêssemos dessa... Mas eu acho que é no outro. Você ainda vai mostrar essa passagem? Não, me lembra agora bastante. Eu estou em dúvida, que ele fala do rio que está em coma, Isso, que é como se o meu avô doente. tivesse em coma. Se um rio está doente, né, que é o que aconteceu lá com os rejeitos lá, que é aquela coisa horrorosa, que gente, não é tragédia, é crime, né? Não é acidente. Não foi acidente, vamos chamar do nome certo, né? O que aconteceu é porque não se tem uma relação com aquele rio que o indígena tem, de que aquele rio é meu avô, né? Tem aquele rio, nossa, é aquela coisa de imaginar. Eu não cuido da natureza quando eu cuidar dessa natureza que eu sinto que estou fora dela, né? Que sou superior a ela, na verdade, significa cuidar de mim, porque... E tem uma coisa muito interessante, Cássia, porque quando a gente pensa que é uma sociedade menos evoluída, que tem menos conhecimento, e se a gente vai estudar ciência, a gente sabe que a vida veio da água. Então, nós descendemos dessa água, né? A primeira célula, na verdade, a percepção dá no mesmo fim, quer dizer, é uma visão muito avançada, e a gente que, com a nossa visão assim tapada, acredita que tenta reduzir, acha que é menor, é mitologia, ou é uma coisa, né, de que eles não eles são eles, né? Folclórica, ou algo reduzir nesse sentido, né? Eu te cortei, desculpa. Não, foi bom você falar. Vou voltar para cá. É isso que o André falou mesmo, essa coisa de, isso é tão... quando nós perdemos oportunidades de aprender também, com várias e outras riquíssimas imaginários que forjam mitos diferentes dos nossos, né? Se somos cristãos, por exemplo, né? Eu vejo uma coisa muito bonita acontecendo, cada vez mais eu tenho percebido uma certa coisa ecumênica acontecendo. Por exemplo, no final do ano, na cidade que eu vivo, fizeram uma arrecadação de alimento para Natal, de cestas de Natal, que juntou desde o pessoal, os espíritas, o pessoal do candomblé, o pessoal da Umbanda, o pessoal da Igreja Católica, os frades franciscanos, todo mundo ali. Era o propósito que era importante, e aquela riqueza daquela cena das pessoas se encontrarem para poder... Aquele respeito, eu acho bem emocionante, sabe? Uma outra cena que eu vi bem emocionante também foi no dia do orgulho, da consciência negra, os monges, os frades franciscanos acompanhando de cabeça baixa a manifestação das pessoas de religião de matriz africana, acompanhando em reverência. Eu acho isso... isso, nós... o conviver, né? Como o Elton falou, viver ao redor, o conviver, respeitando cada um a sua cosmovisão. Acho que se a gente conseguir isso, acho que vai ser bem bonito. A gente está tentando, né? Querem ler mais um pedaço? Acho que podemos ir para o próximo, né? Podemos. Vamos tentar, Cassiana. No meu aqui são 8h25. Acho que a gente pode tentar fechar até 20h40. Pode, acho que dá, sim. Tá bom? Alguém quer ler para a gente? Vou ler. Para citar o Boaventura de Souza Santos, a ecologia dos saberes deveria também integrar nossa experiência cotidiana, inspirar nossas escolhas sobre o lugar em que queremos viver, nossa experiência como comunidade. Precisamos ser críticos a essa ideia plasmada de humanidade homogênea, na qual há muito tempo o consumo tomou o lugar daquilo que antes era cidadania. Está bom para mim mesmo, Cassiano, ler.
já que eu sou muito pragmática, né? E fico escolhendo. Tudo tem que ter um resultado, né? Então, que saberes, as outras formas, né, também sejam valorizadas, sejam de vivência mesmo, né, de tudo, sejam colocadas em lugar de igualdade, né, com essa vida padrão que a gente tem, né? Eu acho que é disso que ele está falando. Conviver com o diferente é uma maneira também de enriquecer a nossa experiência, até de afirmação do que é próprio. O diferente ajuda a afirmar o que é próprio, e eu não preciso sufocar o outro, ou o outro não precisa me sufocar com a sua religião, com a sua verdade, para a gente se amar, se respeitar, ou não conseguir extrair algo bem bonito que talvez o meu imaginário não, porque a minha experiência cultural é diferente, não. Por que é tão difícil pensar isso, né? Por que é tão difícil pensar? Não, pensar é fácil, viver que é difícil. Pensar a gente pensa, né? Mas é difícil, né? E isso é a matriz do pensamento totalitário, da colonização do outro, até no relacionamento, um homem e mulher, mulher, um homem. O outro quer sempre colonizar o outro, às vezes, colonizar a subjetividade do outro. Por que é tão difícil? Eu estou falando até no relacionamento íntimo. Por que é tão difícil cada um ser e a gente... É difícil, né? Parece que tem sempre um desejo ali de imposição, quando a gente ser é mais fácil. Eu estou me colocando também, tá, gente? Não estou além disso, não, estou lutando. E é isso mesmo, Cassiane, eu tenho 2 filhas, né? E eu, tipo assim, sempre, às vezes eu falava... É porque é assim, porque o mundo fez assim, porque assim você não vai quebrar a cara, porque assim vai dar certo, porque a experiência fala isso. Então, são coisas que eu tenho tentado rever, né, e tirar dessa forma estática. E se tiver que quebrar a cara também, eu estou começando a enxergar isso, entendeu? Se não seguiu isso e quebrar a cara, faz parte também, sabe? Então... Eu realmente, gente, vocês não me conhecem. Vocês estão assustados de me conhecer agora? Nada, não estou assustada, não. A experiência é importante também. Né? Não, mas eu falo assim, porque, Cassiane, eu sei que o meu jeito de falar, às vezes você fala assim, de onde saiu essa pessoa tão pragmática, tão fechada? Mas se você me conhecesse há 5 anos atrás, então, que eu não estava disposta a esse movimento de mudança... Aí vocês iam me bater mesmo, vocês já tinham até me excluído do grupo, vocês não iam aguentar. Maurita, Oi. Eu acredito muito em signos. Que signo Quem você está falando? Eu não estou ouvindo. Oi? Que signo você é, Maurita? Eunice, eu sou aquário, Eunice. Nossa, mas é aquário? É isso. Mas, Eunice... Maurita, você é do contra. É do contra mesmo. É do contra. É do contra. Mas sabe o que me fez mudar? A gente está aqui para falar de mim, né? Mas eu vou só dar uma... Eu não sou o assunto, mas eu acho que é importante colocar isso. Eu falo assim, para essas mesmas 2 minhas filhas, né? Eu voltei a estudar há 4 anos atrás, por isso que eu falo que há 5 anos atrás vocês não me conheciam, porque eu tinha todas as certezas do mundo de tudo, sabe? Uma pessoa que tem todas as certezas do mundo de tudo. E aí eu quis voltar a estudar e fiz filosofia, né? Formei agora. Então, se você não fizer filosofia, se você não estiver aberto a outras possibilidades, né? E aí, graças a Deus, eu acabei agora, estou acabando agora, né? Então, eu falo para ela que elas deram muita sorte de eu voltar a estudar, sabe? Por elas mesmo. Eu falei, filha, vocês têm muita sorte de eu voltar a estudar, que eu voltei a estudar com pessoas da idade delas que poderiam ser meus filhos. Então, eu tive, assim, a oportunidade de, na prática, observar a cabeça dos jovens hoje, né? O que eles pensam, o que eles vivem. Porque, senão, eu acho que eu ia continuar estática daquele jeito e ia ser ruim. Aí você saiu do estática com S e foi para o estática com X, que é o êxtase. É verdade. Estou no caminho. Ainda vou ser uma pessoa mais, porque o estática,
O estático que você está parado e o êxtase, tudo se torna iridescente, né? O real ganha outra força, né? Eu ainda me encontro muito lá, mas assim, eu já melhorei. Mas a gente, como diz Rosa, a gente é e não é. A gente é estático, ou para você ficar em êxtase, você tem que ter ficado estático, porque senão não tem êxtase. A gente é estático com S e estático com X. Né? A Adélia Prado não fala aquela história? Eu passei um deserto, olhei para a pedra, era pedra mesmo, para depois, que eu já vi que a Adélia Prado teve aqui, para depois o mundo se tornar de novo poético. Nada, os contrários, isso está muito em Rosa, né? Os contrários, uma coisa não é uma coisa ou outra, uma coisa é uma coisa e outra, né? O tempo todo. E para trazer para a minha área, né, que eu acho muito chique, como diz Heráclito, tudo é devir. Tudo é devir, tudo é devir. É muito chique, é chique no último. É verdade. Vamos lá, Laurita, aproveita ao máximo essa oportunidade de voltar a estudar, de estudar filosofia. Como professora, eu só tenho isso a te falar, porque é tão bom, é tão gostoso você voltar às salas de aula e conversar com os jovens, absorver coisas novas, novidades, aprender. É tão gostoso, eu adoro isso. Então, aproveita ao máximo que você só vai ter a ganhar com isso. Agora, acho que a gente vai ler a parte do paraquedas colorido para finalizar, né? Que todo mundo colocar seu paraquedas, a gente pode trazer essa imagem. E a gente está pulando e olhando para essa terra para uma viagem nova, para um recomeço, né? Um convite ao renascimento agora. Quer dizer, a gente está diante do abismo, a gente está caindo. Mas eu posso ler esse finalzinho? Por que nos causa desconforto a sensação de estar caindo? A gente não faz outra coisa nos últimos tempos senão despencar, cair, cair, cair. Então, por que estamos grilados agora com a queda? Vamos aproveitar toda a nossa capacidade crítica e criativa e construir um paraquedas coloridos. Vamos pensar no espaço não como um lugar confinado, mas como cosmos, onde a gente pode despencar em paraquedas coloridos. O gênero do texto, né? É o gênero, é um ensaio, é literário, é poético, né? É um convite à conversa. Ao mesmo tempo, ele não é, eu disse, né? Esse texto tem tantas fissuras propositais, tantas frestas propositais, todos nós podemos dialogar com ele. Ele não tem aquela autoridade de um texto acadêmico tradicional que vai fechando conceitos e verdades. Ele é um convite para que a gente compareça com nossa experiência, Maurito, que você falou que não é importante, a experiência é muito importante. A experiência é tudo. Com a experiência que você fricciona com o novo, com o devir. O devir não existiria sem experiência. Então, eu acho que é lindo o gênero também. Né? Não é novo. Né? Em 87, quando ele vai fazer uma... A pessoa é o que é, né? Como diz o Nietzsche. A gente está se tornando o que a gente é. Né? O tempo todo o devir é tornarmos o que somos, né? O tempo todo, quando ele bota a tinta de genipapo e está de terno branco e faz alguma coisa para estar na Constituição, é porque aquele texto da Constituição ali era para uma coisa viva, vida, não era para uma coisa morta, não era só letra, não é? E, de novo, eu acho que esse texto, nesse momento tão triste, tão trágico que a gente vive, criminoso também, falemos a verdade, chamemos as coisas pelo nome, esse texto é um convite à vida, e a gente quer viver, e viver é criar, viver poeticamente é ser parte dessa ciranda criativa que é a vida, e a gente não é nada grandioso, a gente pode ser criativo no nosso dia a dia com pequenas coisas, né? Eu acho que é esse o convite. Aí vocês que trouxeram tudo que a gente pode fazer, nem foi o texto despertou isso na gente, vocês foram trazendo, né? E ainda tem mais coisa para a gente pensar.
Então, vamos descendo no paraquedas agora, a gente nessa noite aí, que tá, em algum lugar está frio, outro lugar está quente, pensando aí, descendo, deixar o corpo cair com leveza e pensar o que a gente pode fazer para viver, que a gente quer viver e ser feliz, né? Viviane está aí. Acho que ela está tentando abrir o microfone. É porque eu mudei de máquina aqui. Essa questão é um pouco a gente também tirar um pouco essa soberba, essa questão, e nos perceber como vulneráveis, né? Como humanos, demasiadamente humanos, essa humanidade que ele fala lá desde o início, essas experiências todas que são únicas, mas que também têm virado mercadoria, se a gente for pensar, eu fico pensando, a gente vive um grande dilema na vida, né? Quando você volta aí para as raízes, volta para o seu quintal, isso também tem virado muito mercadoria, isso também tem virado muito exotismo, que é o abacate de 15 conto, né? É o abacate 15 conto que aqui, rapaz, se eu comprar um abacate, eu nunca comprei, jamais vou comprar um abacate na minha vida, eu roubo do vizinho, de quintal, cai da rua. Abacate, couve e chuchu é um trem que jamais eu vou comprar, né? Taioba, né? Taioba, né? Então tem coisas assim que ganham, às vezes, esse status de mercadoria como exótico, fica... a gente vê isso, inclusive, pegando essa questão das vozes aí dos indígenas, né? A gente vive, a gente paga, tem isso, viver uma experiência, né? Dentro de aldeias, quer dizer, tem um processo de mercadorização de todas essas experiências diferentes também, né, de tudo que pode ser exótico, e a gente ter o cuidado de olhar para o diferente, não como exótico, mas isso é muito importante, né, para nos constituir mesmo como respeito, né? Tem a questão, por exemplo, dos turbantes, de apropriação cultural, que tem as polêmicas, que tem todas as discussões, das pinturas, né, no rosto. Eu acho que a gente tem vivido um momento de reflexão sobre tudo isso, em paralelo a essa queda que a gente está tendo, porque todos nós também estamos sujeitos a cair nessas ciladas, que eu acho que são ciladas, às vezes, da vida, né? A gente cai, mas aí fala assim, opa, pera lá, né? A Maurita, nossa, eu achei, esse depoimento que você deu, Maurita, eu fiquei até emocionada, porque é muita abertura, né? É muito se mostrar vulnerável, falar assim, olha, há 5 anos atrás, você citou muito bem Heráclito, nem o homem não nada duas vezes no mesmo rio, nem o homem nem o rio são os mesmos, assim como nós todos, né, estamos aqui, tem coisas que a gente fazia em um momento da vida que não faz, todo momento nós estamos nos reapresentando, né, estamos aqui nesse paraquedas coloridos, cada um aqui de um lugar, de um pedacinho, formando essas cores tão diversas, essas experiências tão diversas, mas também estamos aí a flutuar, né? Porque quando você abre um paraquedas, Cassiana, eu acho que você não cai, você flutua. Você flutua, você dança, né? É diferente. É muito diferente. Você flutua, você sonha. Plana. A gente é a insustentável leveza do ser, que é um título que eu adoro, né? Blancundera. Nós podemos ter leveza também, né? Para que tanto peso? Para que jogar um fardo nas costas quando você pode, às vezes, simplesmente retirar um fardo imaginário, mas às vezes a gente está o tempo todo pesando aqui, né? Leveza. Tá difícil, mas às vezes o fantasma, uma amiga minha me falou isso outro dia, o fantasma é pior do que o monstro,
Para que se preocupar ou viver de ansiedade? Você está ali no quintal, você está cuidando do que está ao redor, você está vendo o aqui e agora, o hoje. Os povos originários vivem assim. O capitalismo que causa grande ansiedade, porque você está sempre projetando um futuro, como vão me ver, o que eu vou conseguir, tudo que eu faço é para amanhã, quando a única coisa que nós temos é o aqui e agora, o hoje. E aí ele falou, antropoceno é assim, tudo tem um motivo lá na frente, mas que frente é esse? Sendo que a única coisa que eu tenho é o agora. E o que eu posso fazer para significar o meu agora, para ele tornar significativo, para ele ter sentido. Cassiana, como que a gente vai fazer? Então, a gente, do sonho da Terra, fica aí para nós aterrissarmos aí de outra forma. A gente já falou, na verdade, que ele fala do rio, né? As pessoas olham o rio como recurso, mas para eles é um avô, é uma pessoa da família para o indígena. A gente tem mania, se o capitalismo olha até para as pessoas como recurso, né? Recursos humanos, né? Tipo, olham para a coisificação acontece e olha para uma coisa como se olhasse para uma pessoa com a reificação. O capitalismo inverte as relações até. Então, como que vai olhar para um rio e falar, esse rio é meu avô, essa pedra é minha irmã, essa árvore pode ser minha mãe. Mas eu acho que é isso, é o colo, é aquilo, a mãe, todo mundo, ele fala a certa altura, todo mundo quis muito mamar na Mãe Terra, mas agora a Mãe Terra falou assim, olha, está na hora eu não vou dar mais o peito para vocês, não. Você é que lute, como a Maurita falou. Né? O momento que surge por causa de um desequilíbrio, né? Como de animal silvestre, um vírus, como esse. A natureza está dizendo, vocês que lutem agora, aquecimento global. Vamos parar e pensar. O Krenak fala sobre isso. Não é nada fatalista ou moral, ou criando medo, não é nada disso, porque se a gente pensar, a gente se move pelo medo no capitalismo também. O capitalismo, ele trabalha a ideia de que a gente tem que estar produzindo o tempo todo, porque se você não produz, se você não é útil, a vida não é útil, né? Que lembra o nosso querido Manuel de Barros, né? Se você não produz, você não é nada disso. Ele fala, nós temos que cantar, dançar, contar histórias, fazer festas, celebrar, contar histórias, sentar em círculo e viver uma vida em comunidade, né? Tentar e na diversidade. Muito bom. Cassiana, então, eu vou por conta do tempo aqui, que a gente ainda só vai apresentar a próxima tertúlia. Eu já vou agradecer aqui, caso ninguém tenha... Alguém quer comentar mais alguma coisa? Assim, encontro maravilhoso, Cassiana, sensacional essas provocações, essa discussão e eu acho que a sincronicidade entre você também e o texto transparece de uma forma muito bonita na sua condução aqui. Tenho certeza que hoje a gente vai deitar com algumas provocações aqui na cabeça, né? Agradeço imensamente você ter participado com essa curadoria do Tertúlia. Volto a te agradecer daqui a pouquinho, melhor, porque antes da gente só finalizar, como de praxe, a gente apresenta a curadoria do mês seguinte. E como
a gente preza por toda a diversidade de textos literários, né? A literatura é um campo que tem textos canônicos, tem vozes que estão aí ganhando toda essa visibilidade. Nós vamos trabalhar com um clássico na tertúlia de agosto, que a Eunice vai conduzir o encontro. A Eunice será a nossa curadora de agosto, com um autor que é daqui de Ouro Preto, nascido aqui, que é o Bernardo Guimarães, que todo mundo, com certeza, já ouviu, já conheceu, por conta da novela, principalmente, né, que ficou muito famosa com a Lucélia Santos, na época, Escrava Isaura, que é outro momento, né, de toda a história literária, de todo o contexto, é um momento muito diverso desse aqui que a gente está discutindo, né, eu acho que é um contraponto, inclusive, a tudo isso que a gente está falando, mas é importante a gente perceber e ter essa criticidade, né, essa diversidade toda. Então, vou falar aqui rapidinho da Eunice. A Eunice é uma pessoa uma querida aqui, que agregou bastante ao Tertúlia desde que começou a participar, fiel de carteirinha, né, Eunice? A Eunice, ela é pedagoga e ela é professora de língua portuguesa e literatura, com formação em letras pela Universidade de Santo Amaro, que é a Unisa, e pedagogia pela Universidade Bandeirantes, Uniban. Ela exerceu a profissão no ensino médio, né, na educação básica, escolas públicas do governo do estado de São Paulo. Ela mora em São Paulo, não é, Eunice? Isso, São Paulo. Vai conduzir o encontro com Bernardo Guimarães. Então, eu vou falar aqui rápido, passar a palavra para ela poder fazer o convite. Eu não sei o dia exato, é a última terça-feira. Vai dar dia... 31 de agosto, 31 de agosto. Então, Eunice, por favor, faça aí a chamada. Então, gente, foi assim, no dia que eu recebi o convite pela Viviane, aqui em São Paulo a gente tem o dia do desafio, né? E aí eu cheguei, eu estava atarefada em casa, pensando no dia do desafio. A gente está nessa rotina toda, eu devia me desafiar. Foi uma coincidência. Aí eu li a mensagem da Viviane, eu não acreditei, falei, gente, não acredito que eu estou recebendo esse convite. Aí eu pensei, esse é meu desafio, e eu topei. E então, aí, para agosto, a gente vai falar um pouco sobre esse clássico, Bernardo Guimarães, né? Mas nós vamos falar dos vários, vamos conversar todos nós sobre os vários Bernardo Guimarães, né? O Bernardo Guimarães romântico, o crítico, o Bernardo Guimarães satírico, o polêmico, e mais alguma coisa que a gente vai discutir, mais algo sobre Bernardo Guimarães, né? Vamos falar também um pouco sobre a vida, né? Os seus primeiros estudos, a vida acadêmica dele, as suas influências, todas as influências que ele passou durante a vida acadêmica. Vamos falar da vida profissional dele. Vamos conversar sobre o trabalho literário que ele deixou aí para a gente. Em especial, vamos conversar sobre os dois romances mais populares dele, né? A Escrava Isaura e O Seminarista. Vamos conversar um pouquinho sobre a polêmica que ele colocou nesses dois romances aí, né? A crítica social da época e que podemos explorar até para os dias de hoje, né? Então, gente, enfim, é isso. Para o finalzinho aí de agosto, vamos conversar sobre esse trabalho maravilhoso que Bernardo Guimarães deixou para a gente, que podemos comentar, falar muito, que podemos estudar muito, trazer muitas coisas até para os dias atuais. Tudo que ele escreveu por volta de 1840, 1830, ainda podemos ver muita atualidade do que foi escrito naquela época para os dias atuais. Então é isso, a gente se encontra aí para o final de agosto para conversar sobre Bernardo Guimarães.
Obrigada, Eunice. Lembrando que a gente não tem uma linha cronológica, viu, gente? No Tertúlia são textos literários. Esse ano, privilegiando os 300 anos de Minas, nós já trouxemos aqui Beatriz Brandão, que é uma poetisa bastante desconhecida, né? Uma mulher, né? Uma vanguarda, uma voz feminina aí no final do século XVIII. Trabalhamos com Aquiles Viváqua, que também é um autor pouco conhecido. Trabalhamos aí com Manuel Bandeira, o André trouxe, né, o Guia de Ouro Preto, que é um apaixonado por Minas, que descreveu bastante sobre Minas. Agora, com o Krenak, tivemos, que mais, Tom? A Carolina Maria de Jesus, com a Vera. Enfim, nós tivemos Drummond, tivemos Rosa com a Nádia entrou, acho que ela saiu na sala, e teremos ainda Drummond esse ano, para poder falar um pouquinho desses autores diversos, porque Minas são muitas. Cassiana, novamente, muito obrigada, agradeço de coração, e a todos vocês fica o convite para retornarmos com a Eunice no dia 31 de agosto, às 19 horas. Tom, quer falar alguma coisa? Obrigada, Cassiane, foi ótimo, adorei a sua apresentação. Espero que eu faça uma apresentação à altura da sua. Também. Com certeza, vai ser muito melhor. E vamos falar um pouco desse mineiro maravilhoso de Bernardo Guimarães aí, todos conversando, todos colocando alguma coisa. É uma conversa para todos, não só para um ou outro, para todos. Espero todos vocês aí no finalzinho de agosto. Obrigada. Então tá bom, pessoal. Boa noite a todos. Estamos aí nas redes sociais, curtam o Instagram do Tertúlia. Acompanhem por lá.